Normalmente as pessoas veem esse título, A Outra Volta do Parafuso, e já imaginam um livro muito filosófico, muito complexo, mas não é nada disso. A Outra Volta do Parafuso, do escritor americano naturalizado inglês Henry James, é um livro de mistério e de fantasmas, uma delícia de ler, e é a minha recomendação para essas férias. Quem me segue há bastante tempo sabe que eu sempre recomendo e leio, não é só recomendo, eu recomendo e leio um livro que seja apenas entretenimento nas minhas férias, né? Funciona como aquelas comédias românticas da televisão que são ótimas, né, para passar o tempo, para a gente não ter que ficar elocubrando, forçando muito a mente. Então, assim, a gente já trabalha muito, já lê livro complexo o ano todo. Nas férias eu gosto de livros de entretenimento. Voltando ao título, eu acho esse título genial. Em inglês, a expressão tem um sentido que não tem em português. Então, em inglês, quer dizer que o que já está ruim sempre dá para piorar, né? Por mais que a gente às vezes não acredite, isso é uma grande verdade. Eu sempre penso naquele parafuso tão difícil de apertar, né? E que a gente força para apertar e acaba por espanar. Ou seja, o que já era ruim ficou pior. Então essa para mim é a imagem da outra volta do parafuso, que também é um livro curto, de cerca de 160 páginas. Eu tenho nessa edição super bonita, mas está parecendo mais grosso porque ele vem com um conto Lady Barberina, que é do mesmo escritor. Mas o mais comum é você encontrar a outra volta do parafuso separado. Você também vai achar edições em que o título é apenas A Outra Volta. Você vai achar edições como a minha, A Outra Volta do Parafuso, mas você vai achar algumas que é apenas A Volta do Parafuso, que é a tradução literal do inglês, já que o original é The Turn of Screw. Então, seria a tradução ao pé da letra. Entretanto, eu prefiro a tradução que fala a outra volta, porque se aproxima mais do sentido em inglês. De qualquer forma, se você trombar, saiba que é a mesma, é o mesmo livro com dois títulos próximos, mas não exatamente iguais. Henry James foi bastante festejado ainda em vida, e apesar de A Outra Volta do Parafuso ser o seu romance mais conhecido aqui no Brasil, né? Os seus romances, principalmente O Americano, Os Embaixadores e As Asas da Pomba, no meu entender, são os mais importantes. Vamos falar deles em outros vídeos, tá? Mas eu quis começar esse por causa das férias. O escritor tentou também a carreira de dramaturgo, mas ele nunca alcançou o mesmo sucesso que ele já tinha como romancista. Suas peças não foram bem recebidas, e pior que ele tem várias peças de teatro. Uma curiosidade que chama sempre a minha atenção em sua biografia é que quando começou a Primeira Guerra Mundial, o Henry James ficou completamente abalado. E ele resolveu então parar completamente também de escrever. E ele ainda se lamentou. Abre aspas. O horror de ter vivido para testemunhar tudo isso. Fecha aspas. Então, quer dizer, foi uma coisa que realmente abalou o escritor, e ele teve um derrame e morreu em 1915, ainda durante a Primeira Grande Guerra. Ele não viu o fim da Primeira Grande Guerra, o que é muito triste. Bem, então vamos à história.
A história começa, alguns amigos estão reunidos em uma casa velha, que a gente imagina que seja ali uma casa de campo, de férias, passando alguns dias, e eles estão contando, para passar o tempo, histórias de fantasmas. Até que um deles, chamado Douglas, relata que tem uma história escrita por uma mulher que tinha deixado o manuscrito da história com ele, mas essa mulher já havia morrido há 20 anos. Os amigos falam, nossa, tem fantasma, tem criança, ficaram todos empolgados para ouvir a história. E o Douglas manda buscar então na casa dele, na cidade, o tal manuscrito e começa a ler a história para os seus amigos. Então, aí a história se desloca, vai ser a história que está no manuscrito. A tal mulher que havia escrito o manuscrito era filha de um pobre pároco em uma área rural e aos 20 anos ela começou a sua carreira de preceptora de crianças, que era uma coisa muito comum, né? Ela morava nas casas das famílias. Ela viu um anúncio e foi a Londres, onde, em uma mansão, ela conheceu um cavalheiro solteiro que estava contratando uma preceptora não para seus filhos, mas para os seus sobrinhos, filhos do seu irmão e da sua cunhada, que haviam morrido. Já tinha acho que uns 2 anos que os pais das crianças tinham morrido. Os sobrinhos moravam em uma antiga casa de campo em Essex, para onde a preceptora deveria seguir imediatamente. E ele ainda lhe contou que a antiga preceptora, antecessora então da jovem, havia morrido. O salário era bom, mas o lugar era afastado, a jovem tinha só 20 anos, ela temia a solidão, mas principalmente ela temia as suas responsabilidades, já que o tio das crianças determinou que se ela aceitasse aquele emprego, ela não deveria chamá-lo, queixar-se, nem escrever-lhe sobre coisa alguma. Olha que homem bom! Ela deveria resolver sozinha qualquer dificuldade que aparecesse junto às crianças. Ele não queria saber, ele não queria ser importunado. Apesar de hesitar um pouco, já falei, o salário era muito bom, ela era uma jovem muito pobre, ela acabou aceitando o emprego e imediatamente, como foi solicitado, ela viajou então para a tal casa de campo onde as crianças moravam. Na casa havia uma governanta chamada Senhora Grose, que havia sido criada da mãe do patrão. Então, era uma senhora de total confiança e imediatamente as duas ali se simpatizaram uma com a outra. Chegando então na casa, a jovem preceptora, que olha que interessante, durante a história, ela jamais terá seu nome revelado. Ela vai ser chamada de senhora para cá, senhora para lá, mas não vai ter nome. Então lá na casa ela conhece a senhora Grose, com quem ela se simpatiza, e a garotinha Flora, porque ali morava apenas a garotinha e a governanta, porque o irmão mais velho da Flora, chamado Miles, chegaria em poucos dias, já que ele estudava em um colégio interno. Então, essa foi a recepção da preceptora. Quando o menino chegou, então, ela ficou mais encantada porque ela achou as crianças lindas, educadas, gentis, né? Achou tudo de bom as crianças que iam ficar sob a sua responsabilidade. Mas, para sua surpresa, o patrão lhe enviou uma carta do diretor da escola do Miles. A carta ainda estava fechada, ou seja, o patrão não queria ler, ele achava o diretor enfadonho e não queria ler. Quando ela abriu a carta, ele explicou que o Miles o diretor, né, explicou que o Miles havia sido expulso, não poderia retornar à escola, mas em nenhum momento explicou o motivo da expulsão.
olha que problema, sem poder falar com o seu patrão devido à promessa que ela havia feito de resolver tudo sozinha. Ela achou melhor não fazer nada, por enquanto. Achou melhor deixar o menino ali na casa, tentar lhe ensinar o máximo que pudesse e enquanto pudesse, porque ela sabia também que ele ia precisar, que ele era um cavalheiro, um herdeiro, e que ele ia precisar de mais estudo, tá? Então, ficou dessa forma. Tudo ia muito bem, até que um dia essa preceptora avistou um homem em uma torre bem afastada da propriedade e ele tinha uma aparência que lhe assustou. E aí ela foi contar para a governanta, e quando ela descreveu o homem para a governanta levou um susto, porque ela identificou esta visão como de um empregado que havia morrido. Mais tarde, a jovem preceptora vê uma outra mulher ali perto da sua aluna e descobre que a mulher, pela descrição, era a preceptora anterior que também havia morrido. Então, assustada, né? Ela e a senhora Grove descobrem que não apenas a preceptora estava vendo os fantasmas, mas que as crianças também viam e conversavam com os fantasmas. Então ela ia ter que lidar com isto, como que ela ia resolver. Claro que eu não vou lhe contar mais, porque eu quero que você leia o livro, mas eu quero chamar sua atenção para que você perceba como ao final o título realmente foi muito bem escolhido. Não vou dar mais nenhuma dica. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu like, comente, diga qual é o seu livro preferido de férias. Um grande abraço.